Welcome, bando de cabuquim, véi! Olá, meninos e meninas. Welcome to my place. Bem-vindos à nossa aula de English. Essa é a 6ª aula de English, que é a teacher Andressa Pinheiro. Vamos lá, vamos fazer nossa review. Sempre repetindo, hein? Senão vocês não vão aprender. Então, nós estamos na Unit 4, unidade 4, vendo sobre movies. É o título, né? E aí, nós começamos ontem a nossa Unit 4. E nós vimos estes vocabulários aqui, esse vocabulário, que algumas palavras para entender o nosso texto, que foi do It. Falando, então tinha 3 parágrafos, cada parágrafo era uma pessoa de um jornal, falava, ó, isso aqui era uma pessoa, que era essa aqui, pá. Isso aqui foi outra pessoa que falou, pá. Praticamente a mesma coisa. Aí, aqui foi a terceira pessoa. Certo? Aí, gente, nós vimos na page 36, na página 36, Move Genres, gêneros de filmes, né? Eu vou ler aqui com vocês de novo, por favor, repitam, quem quer aprender, para que vocês... Porque a gente só viu uma vez, né? Para vocês reverem novamente. Action, fantasy, sci-fi, family, animation, romance, crime, thriller, horror, comedy, western, war. E ontem nós já vimos, vocês já sabem que cada um deles é, né? Não vou traduzir. Só esse thriller é suspense, para quem não lembra. O resto tá bem fácil, né? Western é de faroeste. War é de guerra. Então, gente, hoje a nossa aula vai ser sobre phrasal verbs. Phrasal verbs. Repitam aí comigo. Phrasal verb. Gente, o que são phrasal verbs? Phrasal verbs são são verbos em inglês que eles são formados por uma ou mais palavras. No caso, geralmente são 2, né? Eu não lembro de ter visto 3, não. Geralmente são 2 palavras. E cada palavra tem um significado diferente. Quando elas se juntam, elas têm outro significado. Então, assim, isso é um assunto um pouco difícil de inglês, mas vocês vão ver aqui, vou tentar facilitar para vocês. Depois desse assunto, nós vamos fazer uma revisão geral, vou passar uns exercícios para a gente treinar, para vocês não irem para o próximo assunto sem entender tudo isso que a gente já viu, tá? Então, what is it? O que é isso? O que é phrasal verb? What, o que, is, it. What is it? Lembra que o filme do palhaço It, né? O nome é It, a coisa? It é um pronome, vocês sabem que ele é usado para coisas, né? Tudo que é coisa, tudo que não for gente, eu uso it. Quando é só uma coisa, né? Então, o que é isso? O que é isso? O que é isso que ele está falando que é? Phrasal verbs, o assunto de hoje. É a combinação de 2 ou 3 palavras de diferentes categorias gramaticais que juntas formam um verbo com novo significado. Então, ele é um assunto um pouco complicadinho de inglês, por quê? Porque, não, vocês vão conseguir entender, só que usar phrasal verbs já é um pouco mais complicado, porque você tem que aprender vários phrasal verbs para usar. A gente só aprende treinando ele. A gente não... vocês vão entender como é que usa, mas para aprender vários é só treinando, porque existem muitos. Tá lá na página 37, tá, gente? Do livro de vocês. Vamos ver example. Olha, em inglês tem a palavra find, que significa achar, tá? Find.
Tem a palavra out. Quando ela está em alguma frase, ela significa fora. Quando eu junto find e out, junta descobrir. Fica find out. Find out. Tá? Que significa descobrir. Vamos ver um exemplo. Lá no texto tem essa frase aqui, ó. A group of 7 kids finds out that the killer is not a man. Um grupo de 7 crianças descobre, é descobrir, né? Que o assassino não é um homem. Não é um homem. Gente, por que aqui tá com Szinho? É porque aqui ele tá falando grupo. Não sei se vocês lembram, mas tem aquela regrinha. Que quando for, deixa eu só relembrar aqui, tá? Quando for no presente, he, she e it, um desses 3 pronomes, a gente coloca um S ou então um ES depois do verbo. Então, por isso que aqui tem esse Szinho, porque grupo não é como... Se você fosse tirar a palavra grupo, não ia ficar it, ele, isso. Isso o quê? O grupo de 7 crianças. It finds. Eu tenho que colocar o S, porque está no presente. Finds out. Ó, o grupo de 7 crianças descobre que o assassino não é um homem. Se eu for tirar, assim, essa palavra grupo de 7 crianças e for botar um pronome, por exemplo, quando eu boto o grupo de 7 crianças, eu posso botar ele. Descobriu que é o grupo. Ele quem? O grupo, né? Em inglês, ele é it, né? It. Então, eu posso falar it finds out. Isso ele achou ou descobriu que o assassino... Ele quem, gente? O grupo de 7 crianças. Entendeu? Por isso que tem esse Szinho aqui. Vocês vão aprendendo com o tempo. Então, o que é find out? É descobrir. Outro exemplo. Take. Take, gente, é pegar em inglês, tomar. Ele é uma palavra polissêmica, lembra que tem vários significados, é um verbo. After é depois, quando ele está sozinho, significa depois. Quando eu junto take e after, fica a palavra relembrar. Take after. Por exemplo, lá no livro de vocês tem esse exemplo aqui, ó. She takes after her mother. She não é ela? She, lembra que é ela. Ela, ó, aquela regrinha que eu falei pra vocês agorinha. Quando é he, she e it, adiciona ou um S ou um ES. Ou um IES, dependendo do final. Calma, gente, vocês vão aprendendo com o tempo. Ela, she, takes, o verbo é take after, relembrar. Só que como aqui é she, eu tenho que adicionar esse Szinho aqui. Ela relembra a mãe dela. She takes after her mother. Ela relembra a mãe dela. Ou ela puxou a mãe dela, como a gente fala no português, tá? Então, she takes after her mother. É a mesma coisa aqui. She looks like her mother. Looks like quer dizer parece. Parece com a mãe dela. Ou she behaves like her mother. Ela se comporta como a mãe dela. Quer dizer, ela puxou, ela relembra a mãe dela. Vamos ver outro exemplo de phrasal verbs. Então, gente, rapidão. Só lembrando, isso aqui são phrasal verbs, viu? Que eles são 2 palavrinhas juntas. Um verbo sozinho, ó. Count. Ele sozinho significa contar. On significa sobre, né? The book is on the table. Quando eu junto count e on, vira um phrasal verb, que significa contar com. Então, por exemplo, esse aqui já é mais parecido, né? Os outros mudavam. Esse aqui já parece mais com esse aqui, ó. Count. Contar com. I know I can count on you. I know é eu sei. I know, eu sei. I can, eu posso. Count on, contar com você. You. I know I can trust you. É a mesma coisa. Eu sei que eu posso confiar em você. Ou
I know I can believe you. Eu sei que eu posso acreditar em você. Então, count on significa contar com. Outro exemplo. Opa, que foi repetido. Oi, gente. Give. Gente, o que é give? Give em inglês sozinho significa dar. Give it to me. Back é volta. Volta ou trás, ou a parte de trás de alguma coisa. Ah, tá lá atrás do carro. Back of the car. Give mais back fica devolver. Então, aqui o exemplo aqui. Please, Maria, give that back to me. Me devolva aquilo para mim. Por favor, Maria, devolva aquilo para mim. Só que aqui, gente, por que ele está separado? Porque tem uma regrinha. Às vezes, umas palavras elas ficam aqui entre eles, tá? Algumas palavras. Às vezes. Então, nesse caso aqui, essa palavra aquilo ficou aqui no meio. Então, por favor, Maria, give aquilo de volta para mim. Me devolva aquilo. Tá, gente? Não se preocupa não que vocês vão entender. Knock. Fala aí, knock. A gente não fala o K, viu, gente? Fica assim, ó. Knock. Que é bater. Over é sobre. Tem outros significadinhos, tá? Quando eu junto knock e over, significa derrubar. Knock over. Ó. My dog, meu cachorro, knocked the table over. Aí a mesa ficou aqui entre eles dois, tá vendo? Ó? Knocked over. Ó, meu cachorro derrubou a mesa. Então, aqui tá no passado, viu, gente? Por isso que eu coloquei aqui esse ED. Lembra que quando o ED tá no passado, é um verbo regular. My dog, he knocked the table over. Ó, aqui não tem ED, mas aqui tem. Meu cachorro derrubou a mesa. O único que vai passar é esse primeiro aqui, viu, gente? Porque geralmente essa segunda parte aqui é uma preposição, é uma partículazinha. Geralmente é só esse da frente que é um verbo sozinho. Mas só quando eles estão juntos, eles formam outro verbo. Por isso que só ele que tá no passado aqui, tá? Vamos ver outro exemplo. Leave. Leave é deixar e behind é atrás. Atrás. Leave e behind significa deixar para trás. Esse aqui já é bem parecido, né? Não mudou muito o significado. Deixar para trás. Então, olha aqui o exemplo. We will leave them behind. Nós vamos, tá no futuro, tá vendo? Will. Vocês já sabem o que é. Nós, we, will, vamos, leave, deixar eles para trás. Ou então, deixá-los para trás. Tá vendo? Essa palavra aqui foi lá no meio deles de novo, ó. Às vezes, eles podem se separar, esses dois pedacinhos aqui. Deixar para trás. Nós vamos deixá-los para trás. Imagina tu tá num ataque zumbi, do nada que eu lembrei. Num ataque zumbi, aí tá teus amigos, sei lá, e tu fala, vamos, gente, os zumbis vão nos atacar. Eles, não, que nada. Aí vocês pegam e falam assim, ó. We'll leave them behind. Nós vamos deixá-los para trás. Deu nada esse exemplo. Mas, enfim, é isso. Agora, gente, na page 38, na página 38, vocês vão ter essa primeira tabelinha aí. O que acontece? Aqui, essa tabelinha, ele só tá dizendo aqui como é que é formada a frase com phrasal verb, tá? Aqui, ó, é o pronome, aqui é o verbo, aqui é aquela partículazinha que vem depois do verbo, e aqui é o resto da frase. Então, ele tá dando exemplo, ó. She takes after her mother. Ela é o pronome, né? Ela takes after, aqui é o verbo verdadeiro e aqui é a partícula. Ela
Takes after significa relembra a mãe dela, tá vendo? É o verbo e a partícula que formou o phrasal verb. O segundo, eu, que é I, né? I can count, posso contar on you. I can count on you. Eu posso contar com você. Outro exemplo. My father, meu pai, comes from Madrid. Comes from significa vem de Madrid, né? Então, my father comes from Madrid. Aí, gente, na segunda tabela, o que tá dizendo para vocês? É o seguinte, algumas vezes as palavras elas podem vir entre o verbo e o outro pedacinho. Geralmente, né, um verbo e um pedacinho que quando eles se juntam formam um phrasal verb que tem um outro significado. Ele está dizendo aqui, às vezes, as palavras elas vêm entre eles, ó. Aqui tá um e aqui tá outro, e as palavras estão no meio deles, que nem aqueles exemplos que eu mostrei para vocês. Ó, ela, she, gave the money back. Gave back é um phrasal verb que eu falei para você. Give back é devolver. Então, ela devolveu the money, o dinheiro. Só que o dinheiro tá no meio deles. Então, fica assim, ó. She gave the money back. Ela devolveu o dinheiro. O outro fica assim. Ele knocked the glass over. Ó, the glass é o vidro. Tá no meio de knock over. Knock over é derrubar, né? E esse aqui tá no meio deles. Então, às vezes, as palavras podem vir no meio. Ele knocked the glass over. Ele derrubou o vidro. Aqui, we quer dizer nós. Will be leaving, vamos estar deixando. Ó, leave behind significa deixar para trás. Our friends and neighbors. Nós, will be leaving, vamos deixar para trás nossos amigos e vizinhos. E aí ele está dizendo que eles podem ser separados ou não, entendeu? Aqui tem um exemplo agora. She gave back the money. Aquele mesmo exemplo, só que agora o dinheiro está vindo no final. Ele knocked over the glass. Derrubou o vidro. We will be leaving behind our friends and neighbors. Nós vamos deixar para trás nossos amigos e vizinhos. Então agora agora os nomes eles estão no final. Então tem casos que eles podem vir tanto aqui no meio quanto eles podem vir no final. Só que ele está dizendo bem aqui numa tabelinha de baixo. Ele está falando que é o seguinte. Presta atenção que é uma regrinha. Ó. Quando o objeto é um personal pronoun, é um pronome pessoal, os verbos eles sempre vão seguir esse padrão. É o pronome, o verbo, o nome e a partícula. Então é o seguinte, ele está dizendo que sempre que for um pronome pessoal, ele vai separar o verbo e a partícula, tá vendo? Ele vai ficar no meio deles dois. Sempre que for um pronome pessoal, o que é pronome pessoal, gente? Vocês já viram isso, só vou lembrar, ó. Quem se lembra bem aí, tem paciência, porque eu acho que tem gente que não lembra, tá? I é eu, you é você, é pronome pessoal, você. Quando você não fala Maria é bonita, quando você não fala o nome Maria, você usa pronome, né? Ela é bonita, ela é um pronome. Pronome é a palavra que substitui o nome. Então tem em inglês, eu é você, eu, you, você, she, ela, they, eles ou elas, we, nós, you, vocês, é porque you é tanto você quanto vocês. He é ele, it é isso, ele, ela, para coisas, tudo que não for gente. Então, isso são pronomes pessoais. Toda vez que tiver pronomes pessoais, eles vão vir entre o meio
do verbo e da partícula, lembra, né? Give back, leave behind, o pronome pessoal sempre vai vir aqui no meio deles. É isso que ele está dizendo. Vamos ver aqui exemplo. She gave back it. Ela deu de volta, ela me devolveu isso. Está errado. Porque o pronome pessoal é it, que no caso é um objeto. Ele tem que vir no meio. Aí esse aqui de baixo está certo. She gave it back. Ela me devolveu isso. O outro. He knocked over it. Ele derrubou isso. Está errado. Por quê? Porque o it tem que vir aqui no meio. Ele derrubou isso. Aqui qual é o pronome pessoal? Them. Them quer dizer... É o pronome they. Eles. Só que quando tá no final, a gente usa them, tá, gente? Quer dizer, quando ele não está fazendo uma ação na frase, ó. We'll be leaving them behind. Opa. We'll be leaving behind them. Eu já li da forma correta, porque eu já sabia que estava certo. Então, esse then, ele tem que vir aqui no meio do leave behind, ó. We will be leaving. Nós vamos deixar them behind. Eles para trás. Gente, não se preocupa em não entender tudo direitinho, que a gente vai fazer uma revisão bacana, tá? Agora, para vocês aprenderem bacana mesmo, vocês têm que praticar. Como esse é um assunto um pouco complicadinho, eu quero que vocês façam só a primeira questão da página 39, da página 39. Então, a primeira questão da página 39. Eu vou falar aqui para vocês como é que é, tá? Vocês vão usar os seguintes verbos, esses que estão aqui em negrito. E as preposições, essas preposições daqui de baixo são a partícula. Lembra que o phrasal verb, ele é formado do verbo mais um outro pedacinho, que juntos tem um significado, certo? Vocês vão usar esses verbos aqui de cima com essas preposições aqui de baixo. E vocês vão achar phrasal verbs que vão dar significados para completar essas frases. Exemplo, vamos fazer aqui a letra A. Olha, quick, rápido. Gente, é só traduzir no Google Tradutor. Quick, rápido, the bus. Rápido, não sei o que, the bus, o ônibus. It's ready to leave. Está pronto para sair. O ônibus está pronto para sair. Qual que ele usou aqui? Ele usou get in. Why? Get in. Então, como é que ficou? Quick, rápido, get in the bus. Entre no ônibus. Get in quer dizer entre. Entre, né? Suba no ônibus. Get in the bus. It's ready to leave. Está pronto para sair. Então, ele pegou esse aqui, ó, o get. Ele pegou aqui o get e juntou com o in, que formou o get in, entre no ônibus. Suba no ônibus que está pronto para sair. E assim vocês vão fazer nos outros, tá, gente? Vocês vão fazendo as combinações e vão tentar achar na internet se essa combinação tá certa, ó. Vocês podem fazer assim, ó. Por exemplo, put, daqui de cima, on. Ele é um phrasal verb, já tô dando pra vocês. Coloca lá no Google, put on, aí coloca assim, ó. Phrasal verb, aí bota em português essa última, significado. Aí bota pesquisar, que ele vai dar para vocês o significado. Se não tiver significado, ele não vai dizer que não tem. Aí vocês vão saber. E se tiver, vocês vão colocar aqui e tentar arrumar nas frases, tá bom? Esse vai ser o exercício de vocês. Por favor, façam, que só assim vocês vão aprender, gente. Se esperar só por mim, vocês não vão aprender, não. E não pensem que vocês só vão fazer inglês para passar, não. Vocês vão precisar muito na vida de vocês, hein? Aproveitem aqui a oportunidade. Até a letra J, tá, gente? Qualquer coisa pode pedir minha ajuda. Tia, o que significa isso? O que essa frase tá dizendo? Manda no WhatsApp, só não deixe de fazer. Bye, bye. See you next class.